Existem momentos na vida em que você olha ao redor e percebe: nem todos que sorriem para você carregam luz na alma. Você sente isso. É um peso invisível. É a sensação de estar sendo drenado. Não porque você errou, mas porque a sua luz está incomodando a escuridão alheia. Há pessoas que parecem puras na superfície, mas no fundo há uma escuridão que respira engano, inveja e destruição. E você, com a pureza do seu coração, tem permitido que essa sombra se sente à sua mesa. O mal não é sempre barulhento. O mal pode usar um perfume caro. O mal pode falar suavemente. O mal pode ser o ombro onde você chora. E é exatamente por ser tão disfarçado que ele se torna tão perigoso. Hoje, você precisa entender: você não está paranoico. Aquele desconforto, aquela ansiedade que surge do nada, aquele cansaço espiritual que rouba a sua alegria, menos é um aviso. É Deus te dizendo: é hora de aprender a identificar uma pessoa má antes que ela destrua o destino que eu coloquei na sua vida. Existem almas que te sugam, elas drenam sua energia, não porque você as machucou, mas porque elas não suportam a presença e o propósito de Deus dentro de você. Elas pressentem seu chamado, elas sentem a sua elevação, e isso irrita o vazio dentro delas. O mal não é definido pela aparência, ele é definido pelo espírito. E quando o seu espírito caminha com Deus, você começa a discernir o que o olho nu é incapaz de ver. Meu amigo, nem toda pessoa que te estende a mão foi enviada por Deus. Algumas são enviadas pelo inimigo. São enviadas para atrasar, para desviar e para destruir. O mal mais perigoso não está no mundo lá fora, nas manchetes distantes. Ele se esconde no coração daqueles que usam máscaras. Eles dirão: eu estou com você, mas as suas ações gritarão o contrário. Pessoas perversas são atores no palco da vida. Elas fingem apoiar seu sucesso, enquanto secretamente se regozijam com a sua dor e seu fracasso. E, enquanto você não abrir os seus olhos espirituais, continuará com vida loss para o seu círculo íntimo. E se perguntará por que a sua paz se foi e por que a sua energia foi roubada. Quando Deus quer te abençoar, Ele envia pessoas. Mas, quando o inimigo quer te destruir, ele também envia pessoas. É por isso que o discernimento não é uma opção, é uma necessidade de sobrevivência. Você não pode se limitar a ouvir as palavras de alguém. Você precisa sentir o espírito dessa pessoa, porque um coração perverso pode imitar a bondade, ele pode simular a humildade, mas ele jamais poderá forjar a paz divina. Almas perversas carregam uma agitação. A presença delas é pesada. As palavras delas parecem manipuladoras, e a energia que elas deixam para trás é de confusão, nunca de clareza. O mal não chega sempre com violência. Às vezes, ele vem no silêncio, disfarçado em sorrisos, em elogios vazios e em falsa preocupação. Quando uma pessoa má fala, há um tom sutil, um desejo não dito de te ver falhar, um prazer oculto no seu sofrimento. Eles vão mascarar a inveja como conselho e o ódio como honestidade. Vão dizer: eu só estou sendo sincero com você. Mas a sinceridade deles é envenenada. Olhe com atenção, porque o diabo nunca chega como um monstro. Ele chega como conforto. Ele chega como compreensão. Ele chega como uma pessoa que você menos espera que te apunhale pelas costas. Uma pessoa má não suporta o progresso alheio. No momento em que Deus te eleva, as cores verdadeiras delas começam a surgir. Elas subitamente se afastam, param de celebrar suas vitórias. Os sorrisos ficam menos sinceros. Elas falam menos sobre as suas bênçãos e mais sobre as suas falhas. Elas procurarão por erros e deslizes para desacreditar
o seu crescimento e o favor de Deus na sua vida. Você precisa entender uma verdade fundamental: o mal não pode coexistir com o favor divino. Quanto mais intensa é a sua luz, mais a escuridão deles é exposta. É por isso que, às vezes, Deus permite que certas pessoas se voltem contra você. Não para te ferir, mas para te revelar quem elas realmente são. Quando alguém tenta constantemente fazer você duvidar de si mesmo, isso não é correção, é corrupção. Pessoas perversas são mestres em transformar a sua confiança em culpa. Elas te forçam a pedir desculpas pela sua própria luz. Elas te fazem questionar o seu valor. Elas querem que você encolha o seu espírito para que elas se sintam mais confortáveis com a mediocridade delas. Mas ouça bem, quando Deus te criou, Ele nunca planejou que você diminuísse a sua luz para caber no mundo de alguém. E qualquer pessoa que se sinta ameaçada pela sua luz não é de Deus. O mal é astuto. Ele age com estratégia. Ele estuda as suas fraquezas e finge amar as suas forças. O mal nunca te atacará abertamente. Ele sussurrará, manipulará e envenenará lentamente a sua confiança. Eles te chamarão de irmão, irmã, amigo, enquanto seus espíritos conspiram contra a sua paz. Mas Deus sempre te dá sinais. Você sentirá um desconforto, uma sensação de que algo está errado. Nunca ignore esse sinal interior. É Deus te alertando que uma presença maligna está próxima. Existe uma densidade que as pessoas perversas carregam. Quando elas entram em uma sala, a paz se retira. Você pode não entender o porquê, mas de repente se sente ansioso, irritado ou exausto. Isso é guerra espiritual. Você precisa ter a sensibilidade necessária para reconhecer que nem toda presença humana é inofensiva. Pessoas perversas carregam toxinas invisíveis, não físicas, mas espirituais, que contaminam o ambiente. Você se afasta delas e sente que perdeu a sua alegria. Isso não é coincidência, é contaminação. Proteja a sua paz com oração e, principalmente, com distância. O mal prospera no acesso que você lhe dá, mas perde o seu poder quando é ignorado. Você pode identificar uma pessoa má pelo que ela celebra. Quando alguém ri do fracasso do próximo, quando encontra alegria na fofoca destrutiva, quando se alimenta da dor de outras pessoas. Isso é o mal disfarçado de entretenimento. Almas de Deus choram pelos outros. Almas perversas zombam. Observe o que as faz felizes, e você saberá o tipo de coração que elas têm. O mal também se manifesta na manipulação pela culpa. Pessoas perversas torcerão a sua bondade transformando-a em obrigação. Vão dizer, depois de tudo o que eu fiz por você. Não porque se importam, mas porque querem o controle. Elas mantêm um placar, não por amor, mas para te manter preso em uma dívida emocional eterna. O mal prospera na alavancagem emocional. Ele usa a sua compaixão como uma arma contra você. E é aqui que entramos em um ponto crucial. O processo de separação de pessoas perversas é doloroso. Ele inevitavelmente gera feridas. E a maior arma que você pode ter contra o mal é a liberdade de se curar. Se você está carregando o peso da mágoa, da traição e da raiva por aquilo que essas pessoas fizeram, o mal ainda está vencendo. Você pode perdoar a traição sem voltar a ser alvo dela. A cura da alma, o ato final de cortar o fio que te liga à toxicidade, passa pelo perdão. O perdão não é um presente para a pessoa que te feriu, é a sua liberdade. É por isso que eu quero te convidar a conhecer mais sobre o poder do perdão. Este é um processo que te ensina a perdoar
de forma estratégica. Você libera a dívida da pessoa, mas não a deixa voltar para a sua mesa. Ele é o mapa para transformar a sua mágoa em sabedoria, sem que você precise diminuir a sua luz. Pense nisso. Você já identificou o mal. Agora precisamos garantir que ele não deixou raízes de amargura no seu coração. Se este é o seu próximo passo, anote o link que aparecerá na tela e procure por O Poder do Perdão logo após terminarmos esta mensagem. Pessoas perversas raramente assumem a responsabilidade. Elas desviam, projetam e acusam. Quando são pegas, invertem o jogo, fazendo a vítima parecer culpada. Elas vivem em negação porque aceitar a verdade significaria enfrentar o julgamento. Elas não conseguem se arrepender, pois o orgulho as cega. E, no entanto, elas se apresentam como justas. É por isso que você nunca deve julgar as pessoas pelo quão religiosas elas parecem ou pelo quão humildes elas se mostram. Julgue-as pelo fruto da vida delas. Porque mesmo uma árvore que parece alta pode estar podre na raiz. Uma pessoa má não consegue manter a paz por muito tempo. Seus relacionamentos desmoronam. Suas amizades se tornam amargas. Seus lares são cheios de conflito. Elas carregam o caos aonde quer que vão, porque o espírito delas está em desordem. O mal não consegue sustentar a harmonia. Ele só prospera no conflito. Olhe de perto. Se a presença de alguém constantemente traz divisão, confusão ou dor para sua vida, isso não é apenas um problema de personalidade, é um problema espiritual. Deus não é o autor da confusão. Portanto, qualquer um que continuamente a gere está andando muito longe da sua luz. As pessoas más são frequentemente atraídas pelos de coração bondoso. Elas veem a compaixão como fraqueza e a misericórdia como oportunidade. É por isso que as almas mais gentis são muitas vezes as mais feridas. Você foi alvo, não por ser ingênuo, mas porque o seu coração era puro. O mal não consegue sobreviver onde há amor. Então ele tenta corromper esse amor por dentro, mas Deus nunca permitirá que corações puros permaneçam quebrados para sempre. Ele expõe o mal com o tempo. Toda agenda oculta virá à luz quando a estação da revelação chegar. A chave para identificar o mal não é a suspeita, é o discernimento. A suspeita vem do medo, o discernimento vem de Deus. A suspeita julga sem evidências. O discernimento sente o que os olhos não podem ver. É aquela consciência divina que sussurra ao seu espírito: tem algo errado aqui. Nunca cale essa voz. Nunca tente justificar a sua intuição. Quando Deus está falando através dela, é porque a presença do mal está por perto. O mal é paciente. Ele espera o seu momento de fraqueza, mas aqueles que caminham com Deus nunca estão sem aviso. Se você sentiu o peso da verdade, é porque sua alma está sedenta por proteção. Agora, vamos parar de falar sobre o abstrato e ir para o concreto. Eu vou te dar os 7 sinais práticos que o céu usa para gritar em seu espírito: saia daí. Se você reconhecer 3 ou mais destes sinais em uma pessoa, o seu dever não é combatê-la, é se afastar dela em paz. Sinal 1, a incapacidade de celebrar você. Este é talvez o sinal mais silencioso e devastador. Uma pessoa com o espírito envenenado pela inveja não consegue celebrar sinceramente o seu progresso. Observe bem. O momento em que Deus te levanta, o sorriso dela se torna mais fino. A intensidade dela em te elogiar diminui. Ela se tornará repentinamente distante, ou pior, tentará rapidamente mudar o foco da conversa de volta
para os seus próprios problemas ou para os seus erros passados. Ela não te suporta maior que ela. Ela não pode suportar o fato de que a sua luz está maior do que o que ela conseguiu na vida. O que a fará feliz é ouvir as suas notícias ruins. O que a faz sentir-se à vontade é ouvir as suas queixas. O que a faz se sentir bem é a certeza de que você não está indo melhor do que ela. Guarde esta regra. Pessoas de Deus se alegram na sua bênção. Pessoas com espíritos perversos procuram suas falhas para descreditar seu crescimento. O seu sucesso se torna o veneno dela. Sinal 2. A manipulação através da culpa e dívida. Este é o clássico do mal disfarçado de bondade. Elas usam o seu altruísmo como uma arma. Pessoas perversas vão torcer a sua bondade transformando-a em uma obrigação que você nunca pediu. Elas te dão um presente e, em seguida, esperam um retorno de lealdade desmedida. Elas dizem: depois de tudo que eu fiz por você, a frase não é dita por carinho, é dita por controle. Elas mantêm um placar de favores, não por amor, mas para te manter sob o peso de uma dívida emocional eterna. O mal adora essa alavanca emocional. Ele usa sua compaixão para te aprisionar. Se você sente que a afeição de alguém vem com uma etiqueta de preço e uma expectativa sufocante, saiba que essa não é a linguagem do amor divino. É a estratégia do controle. Sinal 3. A eterna vítima e a recusa em Sergipe responsabilizar. O mal nunca é culpado. Pessoas com o coração perverso são mestres em se projetar como a vítima. Sempre. Elas estão sempre sendo incompreendidas, sempre sendo traídas, sempre sendo as mais inocentes. Por trás dessa autocompaixão está uma manipulação calculada para fazer de você o resgatador. No momento em que você as resgata, elas drenam sua energia, distorcem suas palavras e te deixam sentindo-se culpado por tentar ajudar. Elas não conseguem se arrepender, porque o orgulho as cega. Quando confrontadas com a verdade, elas viram a mesa, fazendo a vítima você parecer o agressor. Se alguém em sua vida nunca consegue manter a paz, se todos os relacionamentos delas terminam em caos, e se a culpa está sempre em outra pessoa, isso não é azar. É um espírito inquieto que se alimenta do conflito. Sinal 4. A conexão que te deixa espiritualmente exausto, o mal, carrega um peso que é transferido para quem se aproxima. Se, após interagir com uma pessoa, você se sente estranhamente ansioso, drenado, irritado ou com a alegria roubada, isso não é uma coincidência, é contaminação. Pessoas perversas carregam toxinas invisíveis que contaminam o ambiente. Você se afasta delas e sente que precisa tomar um banho espiritual. Lembre-se, quando elas entram no ambiente, a paz sai. Essa sensação de mal-estar é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. É Deus, gritando um alerta que a sua mente tenta racionalizar. O seu dever é ser sensível o suficiente para reconhecer que nem toda a presença humana é inofensiva. Sinal 5. A dupla linguagem. Preste atenção na incongruência. Se as palavras dessa pessoa não combinam com o espírito dela, é um sinal de falsidade. Você notará inconsistências. O tom dela não corresponde à mensagem. O elogio dela soa vazio. A bondade dela parece forçada. Isso não é paranoia, é percepção espiritual. O mal fala muito, mas diz pouco. Ele lisonjeia, mas nunca eleva. Ele promete, mas nunca entrega. Ele se agarra a você quando você tem algo a oferecer e some quando você precisa de ajuda. Ele é leal ao benefício, não ao relacionamento. O mal não conhece o significado de sacrifício verdadeiro. Sinal 6.
o prazer na destruição alheia. Observe o que provoca o riso nelas. Se alguém encontra prazer em fofocar, ridicularizar a dor alheia ou em ver o fracasso dos outros, isso é o mal disfarçado de entretenimento. Pessoas de coração puro e de Deus lamentam pelos outros. Pessoas perversas zombam. A escuridão se deleita na destruição. A luz se alegra na restauração. Se a língua dela é rápida em destruir reputações e lenta em construir, saiba, ela vai fazer o mesmo com você no momento em que a sua utilidade acabar. A língua é o espelho do coração. Sinal 7. A rejeição total, a correção. O humilde ouve, o perverso reage. Pessoas que carregam o mal não podem ser corrigidas, porque a prestação de contas ameaça sua ilusão de controle. Elas transformarão sua preocupação em ofensa. Elas acusarão você de julgamento, mesmo que você esteja apenas falando a verdade em amor. O orgulho delas as impede de mudar. Lembre-se, quem rejeita a correção, rejeita a proteção. O orgulho sempre leva o mal à sua própria queda. Reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo para a sua libertação. O segundo passo, e o mais difícil, é garantir que você não absorva esse veneno. A raiva e a mágoa que o mal causa são as algemas invisíveis que ainda te prendem à pessoa que te feriu. A única forma de cortar essa corrente é pelo perdão estratégico. O perdão te permite amar o seu inimigo à distância, desejar o bem dele, mas proibir o acesso à sua paz. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Você não precisa carregar o lixo emocional de mais ninguém. Se você identificou esses sinais e agora precisa desesperadamente da força e da estratégia para perdoar sem se reconectar, para se proteger sem se amargurar, eu te convido novamente a procurar o nosso programa O Poder do Perdão. Não deixe que a mágoa seja a última vitória do inimigo. Liberte-se. Ninguém merece ser refém da toxicidade. Você não foi tolo por amar. Você foi apenas alvo por ser puro. Agora que a máscara caiu, você tem a sua proteção de volta. Você identificou os sinais. A máscara caiu e a verdade, por mais dolorosa que seja, te libertou da ignorância. Mas a libertação é um processo ativo. Não basta ver o mal. Você precisa agir contra o acesso que ele tem à sua vida. O mal odeia limites, porque os limites expõem a intenção dele. Ele não quer um relacionamento. Ele quer um refém. Agora, pare. Respire fundo. Não se trata de uma briga, de gritos ou de drama. O mal prospera no caos. A sua vitória será alcançada no silêncio e na estratégia. A sua principal arma, a partir de hoje, é a separação sagrada. A estratégia do silêncio sagrado, o mal, deseja sua reação. A pessoa perversa precisa do seu drama para se alimentar. Quando você reage, você a nutre. Quando você a ignora, você a enfraquece. O silêncio sagrado é a sua primeira linha de defesa e é devastador contra o espírito da confusão. O que é o silêncio sagrado? É a sua recusa em participar do circo que o mal tenta armar. Não dê explicações. Não se defenda contra calúnias. Não gaste tempo tentando provar sua decência para quem já decidiu que você é um problema. O mal tentará te provocar com acusações. Você é egoísta, você é orgulhoso, você não é grato. Não caia nessa. Essas palavras não são sobre você. São sobre o fato de você ter saído do controle delas. Quando você começa a dizer não, quando você para de se justificar, quando você decide defender sua paz acima de tudo, a máscara deles racha. Eles vão te rotular negativamente porque perderam o poder. Não tenha medo de ser mal rotulado por proteger sua alma. Deus vê a verdade, e a verdade
é que proteger sua paz não é orgulho, é obediência à sua necessidade de cura. O mal não pode sobreviver onde não é mais entretido. O silêncio se torna o seu escudo. A distância se torna a sua libertação. O poder de amar. À distância lembrar-se do que eu disse. O mal é sutil, mas persistente. Ele voltará. A pessoa perversa usará táticas de vitimização, charme falso ou até mesmo uma repentina mudança de vida para tentar recuperar o acesso. Não confunda inconsistência com milagre. Você precisa aprender a amar sabiamente. O amor sem discernimento se torna autodestruição. Amar uma pessoa má não significa dixalá te destruir. Você pode desejar o bem dela sem lhe dar acesso à sua casa e ao seu coração. Você pode orar pela mudança dela sem precisar se reconectar. O próprio Deus retira o seu favor daqueles que persistem na maldade. A separação, neste caso, não é crueldade, é clareza. Às vezes você demonstra o maior amor caminhando para longe para que ambas as almas possam respirar a verdade novamente. Você não é chamado para salvar o mal, você é chamado para se separar dele. O estabelecimento de fronteiras inegociáveis. Pessoas perversas odeiam fronteiras. Elas as veem como um desafio e não como um limite. Por isso, suas fronteiras devem ser firmes, claras e não negociáveis. Juan, a fronteira do tempo reduza drasticamente o tempo de contato. Se for inevitável ambiente de trabalho, família, limite a interação a questões puramente factuais e profissionais. A fronteira da informação. Não compartilhe seus sonhos, seus planos, suas finanças ou suas bênçãos. O mal precisa de munição para sabotar. O que não é revelado não pode ser atingido. 3. A fronteira emocional. Recuse-se a se envolver nas narrativas de drama e vitimização que elas tentarem criar. Mantenha uma resposta neutra. Por exemplo, entendo o que você sente, mas não posso te ajudar com isso agora. O mal estudará suas fraquezas, mas ele não consegue penetrar em um espírito ancorado na sabedoria divina. Quando você se recusa a reagir, a pressão dele se torna apenas um treino para sua força. A revelação final de Deus, o mal prospera no segredo. Ele teme a exposição. Por isso, às vezes, Deus permite que as coisas na sua vida sejam abaladas, não para te ferir, mas para revelar o que estava escondido. Quando relacionamentos terminam subitamente, quando amigos se afastam, quando a verdade começa a vir à tona, menos isso não é caos, é limpeza. Deus não remove pessoas para te punir. Ele purifica o seu caminho. E quando ele te mostra quem alguém realmente é, você precisa acreditar nele. Não volte atrás por pena. Cada trama maligna carrega sua própria semente de destruição. Você não precisa lutar contra eles. O tempo e a verdade farão o trabalho. A maior vitória sobre o mal não é a vingança, é a liberação. Você derrota o mal não gritando com ele, mas se recusando a ser o seu hospedeiro. Ainda que você consiga se afastar, o campo de batalha final é o seu coração. O mal tentará te convencer de que você merece a amargura. Ele tentará usar a raiva como justificativa para você não se curar. Mas a sua cura é a sua vingança mais poderosa. É por isso que o distanciamento físico deve ser acompanhado do distanciamento espiritual. Você precisa perdoar o ato para que a pessoa não tenha mais poder sobre o seu futuro. O Poder do Perdão não é um livro de autoajuda vazio. É um guia prático para que você possa perdoar o dano, blindar seu coração e liberar seu futuro, sem a obrigação de reabrir as portas para quem te feriu.
Se você está pronto para transformar a sua mágoa em sabedoria, o link para o nosso programa é o seu próximo passo obrigatório. O seu papel não é lutar contra as sombras. O seu papel é permanecer puro, consciente e em paz. O mal pode parecer vencer por um momento, mas Deus sempre tem a palavra final. Aqueles que te traíram pensam que se safaram, mas o tempo revelará que eles traíram apenas a si mesmos. O que foi plantado em engano será colhido em destruição, e o que foi destinado a te ferir se tornará, na verdade, a sua maior promoção. A lição mais profunda que Deus te permite aprender com o mal exterior é esta: o mal nem sempre está apenas nos outros. Às vezes, ele se esconde em nós mesmos. A purificação do seu círculo externo deve ser acompanhada por uma faxina interna. Orgulho, amargura, inveja, ganância, desejo de vingança, menos estes, são os pequenos germes da mesma escuridão que você acabou de condenar nos outros. Se você deseja identificar o mal com clareza cristalina, você precisa começar por remover seus traços do seu próprio coração. O erro de muitos é achar que, ao identificar o inimigo, a batalha acabou. Pelo contrário, a batalha se torna interna. A raiva pela traição, o ressentimento pelo dano e a mágoa pela injustiça são as ferramentas que o mal usa para nos manter ligados a ele. Quando você se recusa a perdoar, você se torna o guardião da prisão dele, mas o prisioneiro é você. Você não precisa lutar contra o mal com ódio. Isso seria combater fogo com fogo, e ambos se consumiriam. Sua missão é elevar-se acima disso. E a sua maior arma contra a toxicidade alheia é a humildade. O mal prospera no orgulho, porque o orgulho cega. A pessoa perversa adora provocar a sua arrogância para que você perca o poder, mas ela não consegue lidar com a humildade, porque a humildade desarma o engano. Ela não reage, ela reflete. Quando você permanece humilde, Deus luta por você. Quando você tenta lutar contra o mal com o seu ego, você perde força. Seja forte, mas mantenha-se humilde. Seja ousado, mas mantenha-se com os pés no chão. É na humildade que Deus te levanta além do alcance dos seus inimigos. O seu discernimento é o seu detector de verdade, e ele só funciona perfeitamente quando o seu coração está limpo. O mal não consegue enganar um coração que foi refinado na verdade. Deus nos dá olhos para ver o que os outros ignoram. Use-os. Não tenha medo de confiar no que você sente. Quando o seu espírito sente perigo, não racionalize. Quando a sua intuição diz algo não está certo, não silencie essa voz. Pessoas perversas não conseguem celebrar a verdade. Elas ficam desconfortáveis perto da integridade. Elas mudam de assunto quando confrontadas com a retidão. Elas preferem a fofoca à gratidão, a crítica à confissão. Elas são alérgicas à prestação de contas, porque o ego delas é o Deus delas. Elas anseiam por poder, não por paz. Mas, mais cedo ou mais tarde, a queda delas virá através do próprio orgulho. A justiça de Deus pode ser silenciosa, mas ela nunca está ausente. Não se surpreenda se Deus começar a te isolar. Às vezes, Ele te retira da multidão porque precisa fazer uma desintoxicação da sua alma de um mal que estava escondido. A solidão, nesse contexto, não é um castigo, é uma preparação. Deus te esconde para te curar. E quando for o momento certo, Ele te cercará com pessoas que correspondam à sua pureza, à sua paz e ao seu propósito. O mal não pode entrar onde a ordem divina prevalece. Portanto, se as pessoas estão se afastando, deixe-as ir. O que sai da sua vida sob a direção de Deus nunca foi destinado
a permanecer. Você precisa orar por discernimento diariamente. Nem todos que se aproximam de você devem ficar. Alguns são apenas tarefas da escuridão, distrações disfarçadas. Peça a Deus para filtrar seu círculo. Peça-lhe para remover aqueles que não podem ir com você para sua próxima estação. O mal se infiltra silenciosamente. Começa como elogio, disfarçado de cuidado, e no final exige, controla e destrói. Guarde seus portões, seus olhos, seus ouvidos, seu coração. Aquilo que você entretém em seu pensamento, logo entrará em sua vida. Aquilo que você tolera, logo dominará, e o que você ignora logo corromperá. Guarde seu espírito ferozmente, porque o mal é sutil, mas é persistente. Entenda o maior paradoxo. A grande vitória sobre o mal não é a vingança, é a paz. O mal quer a sua reação, não a sua resolução. Quanto mais você responde, mais ele se alimenta. Quanto mais você o ignora, mais ele enfraquece. É por isso que Deus ensina o silêncio, não o silêncio do medo, mas o silêncio da fé. Quando você se cala diante da calúnia, não é por impotência, é porque você confia que a justiça divina já está trabalhando. Cada palavra maligna dita contra você se torna combustível para a sua elevação. Cada falsa acusação se torna prova da sua resistência. Permaneça em silêncio e deixe Deus falar no tempo dele. A sua maior e mais eficaz resposta ao mal é permanecer livre. A amargura é a última corrente que o mal tenta te prender. Ele quer que você viva repetindo a história do que ele te fez. Eu preciso ser direto com você. Você não está completamente livre até que tenha processado o dano. O perdão estratégico é a sua declaração de independência. Ele quebra o laço que o conecta à dor, transformando sua ferida em cicatriz de sabedoria e não em chaga aberta. Se você está sentindo que a raiva e o ressentimento estão tentando criar raízes no seu coração, use o link para o poder do perdão agora. Não deixe que o mal vença duas vezes, primeiro ferindo e depois roubando sua paz através da amargura. Seu dever é permanecer puro e em paz. Quando você aprende a identificar o mal, você ganha mais do que consciência. Você ganha proteção. Você aprende a não desperdiçar lágrimas com a traição, a não implorar por lealdade do desleal e a não temer a perda de ninguém cujo coração nunca esteve alinhado com o seu. O mal não pode ficar para sempre. Deus sempre separa a verdade da falsidade. Se você chegou até aqui, você demonstrou que não quer apenas sobreviver, você quer prosperar. Você absorveu a sabedoria da separação sagrada e entendeu que a sua maior defesa é a pureza do seu próprio coração. Agora, pare de ver cada encontro com o mal como uma maldição. Olhe para trás. Cada traição, cada manipulação, cada dor que você suportou não foi enviada para te destruir. Foi enviada para te definir. Sem oposição, seu discernimento não pode crescer. Sem a escuridão, a sua luz não pode provar a sua força. Quando você encara uma pessoa perversa, o seu dever não é amaldiçoar o encontro, é usá-lo como uma sala de aula. Deixe-o te ensinar como guardar seu coração, como ouvir os sussurros de Deus e como se afastar sem medo. Lembre-se, Deus não é zombado. O que foi semeado em engano será colhido em destruição. O que foi roubado da sua paz será restaurado. O que era para te ferir se tornará a sua promoção. Quando o mal conspira, Deus está planejando, e o plano dele sempre anula toda e qualquer intenção maligna. Quando você está espiritualmente alinhado, o próprio Deus se torna o seu escudo. O mal não pode manipular um espírito
ancorado na sabedoria divina. É por isso que você deve rezar pela sua intuição diariamente. Você não precisa brigar, você precisa de revelação. Não se sinta surpreso se o seu círculo de amigos encolher quando pessoas caem para longe de você. Permita. O que deixa a sua vida sob a direção de Deus nunca foi feito para ficar. E quando essa separação acontece, não lamente o que se foi. Celebre o que permaneceu. Toda vez que o mal se retira, a pureza entra. Toda vez que o engano parte, a paz retorna. Toda vez que um falso amigo desaparece, abre-se um espaço para a conexão divina e verdadeira. Este é o ritmo do refinamento de Deus. Ele subtrai antes de multiplicar. Ele remove antes de restaurar. Seja honesto com você mesmo. O maior perigo, agora, não é a volta da pessoa que te feriu, mas sim o ressentimento que ela pode ter deixado em você. A mágoa é a última isca do mal. Ela quer que você permaneça refém, mesmo após a separação. Eu te ensinei como detectar o mal. Agora, eu preciso te dar a chave para trancar a porta da amargura. Perdão. O mal venceu quando te feriu, mas ele só ganha a guerra se ele conseguir te impedir de perdoar. Você precisa de uma estratégia para perdoar o dano, mas não aceitar mais a convivência. Perdoar é libertar-se da prisão da raiva. É dizer para o seu passado: você não tem mais poder sobre o meu futuro. Se você está sentindo que ainda está lutando contra a raiva, que a dor da traição te acorda à noite, eu insisto, este é o momento de agir. Não deixe que a amargura se torne a herança do seu sofrimento. Eu preparei o guia O Poder do Perdão exatamente para pessoas fortes como você, que precisam da estratégia para perdoar de forma inabalável e proteger a própria alma. Não é sobre a pessoa que te feriu, é sobre você. Não feche este vídeo sem garantir que você deu o passo mais importante da sua jornada de cura. Acesse o link agora mesmo. Para fechar esta mensagem e para selar a sua proteção, grave estas 3 promessas no seu coração. 1. Promessa da visibilidade. Você não tem que provar nada. Seus inimigos serão expostos não pela sua boca, mas pela sua consistência. Fique em silêncio. Fique consistente. O tempo falará mais alto do que qualquer defesa. Promessa da força. Você é um alvo, sim, mas não porque é fraco. Você é alvo porque você é precioso. O mal só ataca aquilo que tem valor. Use isso como um lembrete do seu poder. 3. Promessa da paz. Você não precisa se envolver no caos alheio. Onde Deus é o seu centro, nenhum tumulto externo pode arrancar a sua calma interior. O mal pode rugir, mas ele não pode abafar a voz da paz divina dentro de você. Você é invencível, não por causa da sua força de vontade, mas porque o seu espírito está conectado à fonte. Mantenha seu coração sob inspeção constante. Peça a Deus para limpar seus motivos e purificar seus desejos. Porque quando seu coração está limpo, o mal se torna invisível aos seus esquemas. Você superou, você venceu. Se você se sentiu protegido e fortalecido por esta mensagem, eu te peço 2 coisas. 1. O alerta. Pense em um amigo que você ama e que está passando por um momento de confusão. Compartilhe esse vídeo com ele agora, para que o mal seja desmascarado na vida dele também. 2. O compromisso. Deixe um comentário abaixo, dizendo: eu escolho a paz. Se este vídeo te abriu os olhos, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal para que mais mensagens de discernimento e proteção cheguem até você. Vá e ande em paz. Seu discernimento é a sua coroa. Use-a bem.